colocar ela já com os pontos chaves lá, porque dessa vez colocar logo para gravar antes que eu comece a falar. E por que eu resolvi fazer essa aula, né? Porque a gente afasta o dinheiro e as pessoas da gente. Primeiramente, porque dinheiro e relacionamento ele anda em conjunto. Se um está bem, o outro não está bem. Se um está bem, o outro não está bem. Quando os dois estão bem, amém. Mas nem sempre, né? Nem sempre. E eu tenho observado que as queixas, né, da maioria das meninas sempre tá relacionamento e financeiro, relacionamento e financeiro. Eu não vou dizer assim que vai ser mil maravilhas e que nunca mais vai ter problema em relacionamento. Primeiro, vamos ser objetivas. Lidar com o ser humano é desafiador. O outro, ele sempre vai ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Por quê? Porque ele já traz consigo vários problemas. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente acredita como verdade, ele não acredita como verdade e ele não está errado. Essa teoria de que para um está certo, o outro precisa estar errado, é o que acontece nos conflitos familiares. Por quê? Porque só é válido se um for certo e o outro for errado. Então, a gente nunca quer ser errada. A gente sempre quer ser a certa. E a outra pessoa também. Olha, eu vou comentar aqui com vocês uma coisa. Eu havia comentado na aula anterior sobre um comentário que um rapaz fez sobre minha boca. E que durante muito tempo eu tinha medo de falar nas câmeras e alguém fazer algum comentário em relação ao meu sorriso. E aí essa pessoa fez esse comentário e eu não senti nada. Gente, eu não senti nada. E aí eu falei, nossa, eu tô curada desse mal, eu não sofro mais. E aí, meu marido, bisbilhotando no meu celular, ele viu que eu tirei o print da mensagem. E aí, hoje, ele perguntou para mim se eu tirei o print porque aquilo tinha me afetado. Olha a interpretação dele, né? E eu disse que não. Eu tirei o print justamente porque aquilo não me afetava mais e, futuramente, eu ia usar isso como uma história de superação nos stories, né? E aí, lá no meu Instagram profissional, eu fiz uma sequência de stories contando sobre um acontecimento que rolou ontem aqui em casa com a minha filha. Só que aí no final me veio uma ideia de uma frase, eu fiz a frase e postei. Só que no meu perfil pessoal eu só postei a frase. Aí o meu marido, ele me segue no pessoal, mas não me segue no profissional. Ele viu a frase e aí ele mandou o seguinte: porque eu estou compartilhando com vocês, para vocês entenderem sobre relacionamento, é aprender a entender que o outro fala aquilo que ele acredita como verdade, porque é o que ele acredita. E aí, não vai dar para vocês verem, né? Aí ele colocou assim, ele respondeu os stories. Por que enviou essa mensagem? Eu não tinha essa intenção. Conversamos como casal sobre como ganhar o público e em nenhum momento eu te ofendi. Porque a frase dos stories era: enquanto você se esforçar para ser perfeita sobre as expectativas alheias, a única coisa que encontrará é a frustração. Mas eu falei isso diante da história da minha filha, que ela queria um trabalho perfeito. Ele só olhou a metade da história e interligou com o que a gente havia conversado mais cedo. Ele já se sentiu ofendido e, ao mesmo tempo, ficou triste por ter me magoado. Aí eu falei para ele, não, é porque você só pegou o fim da história, você não pegou o início da história. O início da história estava aqui. Aí depois ele, tá. Por que eu quero compartilhar com vocês isso? Porque é isso que acontece nos relacionamentos. A gente chega no final da história. A gente não chega no início da história. Quando o marido ou os pais ou qualquer pessoa está falando alguma coisa,
a gente vai filtrando a conversa, trazendo para aquilo que a gente tem dentro da gente como verdade, trazendo para o nosso contexto de experiências de vida. E é por isso que a gente afasta as pessoas e a gente afasta o dinheiro, porque o dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele... Eu vou fazer um teste aqui, bora ver se funciona. Porque o Meet, ele não me permite ver, ele só me permite vocês me ver, mas eu não vejo. Deixa eu ver se não vai dar interferência eu colocar eu no celular. Mas eu vou ter que... Como é que vai? Tem que mutar aqui esse negócio. Bora ver. Tá dando eco pra vocês? Tá dando. Não tem como. Tá dando. Por mais que eu mute, mas fica dando eco. Mas vamos lá. Vocês estão me vendo, o importante é isso. É porque eu não vejo vocês. Eu vejo só a minha tela mesmo. Então, vamos lá. Por que você afasta o dinheiro e as pessoas de você? Primeiramente, por medo. A gente sempre vai afastar as coisas positivas da nossa vida por medo. Porque, assim, se eu tiver dinheiro, o que muda na minha vida? Se eu tiver dinheiro, o que muda no meu relacionamento com os meus pais? O que muda no meu relacionamento com a minha família? O que muda no meu relacionamento com o meu marido? Porque toda mulher, tá, eu não vou generalizar, mas digamos que a maioria das mulheres, elas sonham com a liberdade financeira, né? Porque, assim, tem aquelas que são felizes somente sendo dona de casa, somente cuidando do lar. Mas a maioria das mulheres, hoje, no século XXI, elas querem ter seu dinheiro, né? Para quê? Para dizer que ganha mais? Não. Para poder comprar o que quiser, para poder ajudar dentro de casa. Então, mas vem o X da questão. Se eu ganhar mais dinheiro, o que vai mudar na minha vida? O que vai mudar no meu relacionamento? Eu vou permanecer casada? Porque se eu tiver dinheiro para me sustentar, me bancar, eu vou precisar aguentar saco de marido? Aí vem aquele dilema. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou precisar desse homem. Só que aí, inconscientemente, poxa, eu tenho dependência nesse homem. Então, se o dinheiro vai me separar dele, então eu prefiro abrir mão do dinheiro do que abrir mão do meu casamento. Se eu tiver dinheiro, será se eu vou continuar? Como é que vai ser minha relação com os meus pais? Como é que vai ser a relação com os meus amigos? Porque, assim, se eu não tendo muito dinheiro, eles já me pedem dinheiro, imagine eu tendo muito dinheiro. Então, eu prefiro ser uma boa irmã, uma boa filha, do que ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro e ter que impor limite, então eu vou ser vista como uma pessoa egoísta e que agora, só porque tem dinheiro, está se achando a dona da cocada. Eu tenho autorização da minha família para ter dinheiro? Por quê? Vamos lá novamente. A maioria da população, a maioria de todo mundo, de nós aqui, viemos de uma família pobre, uma classe baixa. São poucos, tem, mas são poucos que já tiveram o privilégio de nascer em uma família estruturada financeiramente. Então, se toda a minha família ela tem um teto, o teto significa aquele valor que minha família faz. Por exemplo, meu pai, durante toda a sua trajetória de vida, digamos que o salário máximo dele era 4 mil. Então,
que durante toda a vida do meu pai, os meus irmãos, os meus tios, os meus familiares, eles ficam ali de 2 a 4 mil, de 2 a 4 mil, eu não posso fazer mais do que isso. Porque aí eu estarei sendo injusta com a minha família, eu estarei traindo a minha família. Então, se eu não tenho autorização da minha família para ter mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, eu sempre vou me auto-sabotar todas as vezes em que eu chegar naquele valor. Então, qual é o seu valor? Qual é o valor que você faz? E quando você ultrapassa esse valor, qual é o rombo que acontece mais lá na frente? Porque aí, digamos assim, vamos supor que seu teto é 5 mil. Aí, só que esse mês você fez 6 mil. Só que no outro mês surge uma dívida. Um carro quebrou. Houve uma perca do celular. Houve alguma perca que eu tive que pagar, que acabou gerando uma dívida. Então, assim, qual é o meu teto? E quais são as crenças sobre o dinheiro? Quais são as crenças que a minha família tem sobre o dinheiro? O que é que eu acredito que o dinheiro é? O dinheiro é bênção, ele vai causar intrigas, ele vai trazer liberdade, ou ele vai me aprisionar. O dinheiro, qual é as crenças que eu tenho sobre o dinheiro? Se você acredita que você só quer ter o suficiente, você só vai ter o suficiente sempre. Você nunca vai poder usufruir. Durante muito tempo, eu não acreditava, e quando eu fiz uma imersão de... esqueci o nome da imersão, era alguma coisa sobre prosperidade, ela leu muitas crenças. Eu agora não sei de cabeça, mas ela leu muitas crenças. Só que de todas as crenças que ela falou, a que mais bateu em mim foi porque era uma frase que eu sempre dizia. Eu não quero ser rica, eu quero ter só o suficiente. Por muito tempo eu dizia, não, eu quero ter só o suficiente. Gente, e aí a ficha caiu. Eu tinha só o suficiente para comer, o suficiente para comprar uma roupa, o suficiente para o suficiente mesmo. Eu não podia usufruir a mais. Por exemplo, eu não poderia ir no shopping gastar mais alguma coisinha. Eu não podia ir no mercado comprar coisa sem ficar olhando o preço. Então, como eu dizia que eu não queria ser rico, queria ter apenas o suficiente, era o que eu tinha. Então, eu tive que parar com esse pensamento e começar a dizer: não, eu quero ter dinheiro, quero poder ir na rua, gastar dinheiro sem me preocupar se vai faltar alguma coisa. Mas, você, além das crenças, você tem que aprender a gastar dinheiro. Aprender a gastar dinheiro. E isso é algo que eu estou praticando. Eu estou aprendendo a gastar dinheiro. Cris, o que é aprender a gastar dinheiro? O meu marido, ele vai no mercado, ele não olha valor. Ele só vai pegando. E eu tenho a mania de ficar olhando o valor. Vou olhar o valor do arroz. Mais barato. Aí eu trago. Aí o óleo. Aí eu vou trazer o mais barato. Gente, se eu fico nessa de trazer só mais barato, eu não estou valorizando o meu dinheiro. Por quê? Porque eu estou focando na falta. Porque se eu comprar um arroz mais caro, vai faltar para carne. E se faltar para carne, aí eu vou ficar sem carne. Então, eu estou aprendendo a gastar dinheiro. Dói. Não é fácil eu chegar na loja e dar R$ 100 numa calça. Para mim, meu Deus, dar R$ 100 numa calça é um absurdo. Mas peraí, eu vou dar R$ 100 nessa calça, porque a calça é boa, porque eu tenho dinheiro, porque essa calça ela é um tecido bom e eu mereço usar uma calça boa. Então, eu vou dizendo para mim mesmo que eu preciso. Não é porque eu estou gastando aleatoriamente, não, porque eu estou me me fugiu aqui a frase. Mas não é me presenteando, eu estou me... Se alguém tiver uma ideia de uma frase aí, ajude, que fugiu aqui. Mas eu estou me dando a oportunidade de usufruir de coisas boas, não para me exibir. Porque agora eu tenho. Não, mas porque eu posso. E a partir do momento em que eu abro mão do dinheiro, ele volta para mim. E ele volta sempre em mais. Esses dias, eu
Eu fui na padaria e eu sei que eu comprei umas coisas. E antigamente eu tinha essa mania, gente, mas eu era ruim para gastar dinheiro. Eu tinha essa mania de ficar calculando tudo para comprar, porque tinha que economizar. E eu fui na padaria e só fui pegando. Fui pegando, fui pegando, fui pegando. Quando terminei, que eu paguei, no caminho de volta, eu falei assim, ai, que bom que eu tinha R$ 70 para gastar na padaria. Olha que legal. Agora meus filhos vão comer uma comida gostosa, vão tomar um café da manhã saboroso. E olha, eu trabalhei. E eu fui falando para ver se eu tirava aquela apreensão por ter gastado R$ 70 na padaria. Então, o pensamento negativo, poxa, tu gastou R$ 70 de pão. Eu peguei e voltei, nossa, que maravilha. Quando eu cheguei em casa, eu acho que quando foi questão de uma hora depois, chegou uma mensagem no celular de uma moça querendo um atendimento. Então, quando a gente deixa o dinheiro ir, sem esforço, sem lamento, sem não sei o quê, ele volta do mesmo jeito. Então, um dos primeiros fatores que afasta o dinheiro é o medo. E da mesma forma, é as pessoas. O que afasta a gente das pessoas é o medo. Se eu for eu, o que vai mudar na minha vida com os meus relacionamentos? Quem vai ficar do meu lado? Quem vai me abandonar? E essa pessoa que for me abandonar, eu vou sofrer? A gente tem apego. O que impede a gente de crescer é o apego. É o apego emocional. Quanto mais a gente se apega nas coisas, mais dificuldade a gente tem para evoluir. Porque muitas das vezes, aquilo no qual a gente estamos apegada é algo que não vai nos levar para frente. Só que a gente não vê. Então, tanto o dinheiro como as pessoas, a gente afasta da gente pelo medo. Outra coisa que afasta o dinheiro e as pessoas da gente. O que a gente acredita da mãe da gente? A mãe, ela representa segurança. Um filho, durante os seus 9 meses, ele se mantém dentro do ventre da mãe. A mãe é aquele porto seguro. Depois que ele sai, o colo da mãe é o porto seguro. E essa segurança é o que permite ir para a vida sem medo. Porque se eu sou segura, eu tenho coragem de enfrentar o medo. Eu tenho coragem de ser eu. Eu tenho coragem de me impor. Eu tenho coragem de realizar. Então, se eu tenho essa coragem, eu nunca vai faltar dinheiro e nunca vou me afastar das pessoas. Porém, se o meu relacionamento com minha mãe não trouxe essa segurança, eu vou para a vida insegura. E é por isso que eu sou dependente emocionalmente, eu sou dependente financeiramente. Porque eu sou uma pessoa insegura. Eu tenho medo de ser eu mesma. Eu tenho medo de abrir mão das pessoas, eu tenho medo de abrir mão do dinheiro, eu tenho medo de abrir mão da minha liberdade. Então, eu prefiro ficar presa no dinheiro e presa na emoção com as pessoas. E como é que a gente se prende ao dinheiro? Eu nunca consigo fazer dinheiro. Aí eu sempre vou estar pedindo dinheiro emprestado. Por quê? Porque eu sei que sempre vai ter alguém para me socorrer. O pai representa a força para buscar, o agir, o executar, o manter. Porém, se eu tenho meu pai como fraco, eu tenho meu pai como uma pessoa incapaz, eu também me torno incapaz de manter constância nas minhas realizações. E se eu tenho dificuldade em manter constância, eu tenho dificuldade em ter as coisas. Porque para a gente ter as coisas, a gente precisa ter constância. Só que aí a gente não tem, na primeira dificuldade, a gente quer desistir.
Na primeira dificuldade, a gente quer parar. Eu... Ah, tá. Então, se a minha mãe representa a minha segurança e o meu pai representa a minha constância, mas se porventura eu não tenho a segurança da minha mãe e meu pai não é constante em minha vida, eu não tenho capacidade para ter dinheiro e para ter pessoas. Porque ter relacionamento com pessoas é também ter constância e ter segurança. Se eu sou insegura, eu não confio no meu marido, eu não confio nos meus amigos, porque em todo momento eu vou estar preocupada com o medo de ser enganada, o medo de ser traída, o medo de ser abandonada. Então, eu não tenho segurança. E aí, essa falta de segurança não permite ser eu mesma. E eu acabo me moldando para caber na vida dos outros. E eu não tenho constância. Eu não tenho constância de ser eu mesma. Eu não tenho constância de mostrar minha autenticidade, minha ousadia. A forma que você trata a sua mãe é a forma que você trata o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é a energia da produção. Ele é a energia da criação. A mãe, ela cria uma vida, ela gera uma vida. Se eu tenho minha mãe e eu olho para minha mãe e eu vejo para minha mãe uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, uma pessoa submissa, uma pessoa para baixo, eu não tenho energia para criar dinheiro. Eu posso até ter constância, mas eu não sei criar ele. Ele entra e vai embora. Ele entra por uma porta da frente e sai pela porta do fundo. Então, mudar a representação que eu tenho de papai e mamãe vai mudar a forma que o dinheiro e as pessoas estão comigo. Energia. O dinheiro, ele é energia. As pessoas são energias. Hoje, a live que eu fiz do banner energético, eu falei um pouquinho sobre isso. Sobre o que é o banner energético. Banner somos nós, o energético é a energia. Então, o dinheiro, ele é energia e pessoas são energias. O dinheiro vem a mim e as pessoas vêm a mim de acordo, eu emano aquilo. O que é consciente coletivo? Volta à questão. A família na qual você foi criada. O que é que eles acreditavam de dinheiro e o que é que eles acreditavam de relacionamento? Olha toda a história dos seus pais, tanto da parte paterna quanto da parte materna, e observa como é o relacionamento deles. Observa se eles têm dinheiro. Gente, mas dinheiro de verdade. Não um salário mínimo que só dá para bancar, mas se uma pessoa tem dinheiro para viajar, curtir, usufruir, para dar emprestado, se precisar pedir de volta. Quem é os seus amigos? Os seus amigos são pessoas que têm relacionamentos saudáveis ou são pessoas que têm relacionamento disfuncional? Os seus amigos são pessoas que têm objetivo de vida, que querem ir para frente, ter dinheiro, ter vida boa, ou são pessoas que passam a semana trabalhando, para o final de semana curtir, sem propósito, sem objetivo? E o que é dívida emocional? Se você não tem dinheiro, é porque você tem dívida emocional. A dívida emocional, eu acho que eu coloquei aqui, ela está muito ligada a aborto, herança e injustiça. Todo mundo que comete aborto, seja espontâneo ou provocado,
Enquanto não fizer uma constelação familiar para trazer essa pessoa que foi abortada para o sistema, o pai e a mãe sempre vai ter dificuldade em ter dinheiro. Porque eles estão pagando essa dívida hoje, a dívida da vida que se perdeu. Essa vida, enquanto ela não é colocada no sistema, de volta, todo o dinheiro que você faz, ele sempre vai uma parte perdida. Essa parte é para pagar a vida que foi embora. Herança. Acontece muitas das vezes os pais, avós, tataravós, abrir mão da herança. E quando essa pessoa abre mão da herança, alguém no sistema fica abrindo mão de tudo. Abre mão do dinheiro, abre mão da felicidade, abre mão da vida. Abre mão por quê? Porque lá atrás alguém abriu mão. Então é preciso ver quem abriu mão dessa herança e resolver lá atrás, dizendo assim, teoricamente é mais ou menos assim, olha, papai, mamãe, tio, vovô, não sei quem foi, você abriu mão, né? E hoje eu vejo que foi o que você sabia fazer naquela época, era o que você podia, só que hoje eu posso fazer diferente. Hoje eu posso seguir a vida, viver a vida, porque essa dívida não é minha. Não fui eu que abri mão. Então, a gente também trabalha muito isso dentro da constelação familiar. Por quê? Porque são brechas que estão abertas em gerações anteriores. E que, se não forem fechadas, essa geração atual e a que vem sempre vai ter uma dívida a pagar. E a injustiça? Todas as vezes que eu me sinto injustiçada, eu tenho que pagar. Vamos supor que é injusto um mendigo estar na rua. Ah, é injusto. Você tem um sensor de injustiça dentro de você, porque tudo é injustiça, que o mundo é cruel e que o menino passa fome. Então, você é uma pessoa muito injustiçada. Então, tudo que você faz é para pagar. Pagar coisas também de pessoas que você nem conhece. Enquanto não resolve essa dívida emocional. Essa dívida emocional, ela também está muito interligada com os pais. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu conheço uma pessoa e ela fala isso constantemente para os filhos dela. Eu dei tudo para vocês. E agora é isso que vocês me devem. Vocês me devem. Ela deu o dinheiro pro filho porque ela quis. Só que todas as vezes que tem uma briga, ela abre a boca e diz: vocês me devem, tem que pagar. E aí os filhos nunca vão para frente. Porque até hoje, todo o dinheiro que eles fazem tem que pagar uma dívida emocional. Tudo o que os seus pais fizeram para você era obrigação deles. Só que agora vocês cresceram e é obrigação de vocês se sustentar, se manter. Mas aí vocês crescem ouvindo: ah, porque eu dei a vida. E você tem que retribuir de alguma forma. Porque tudo que eu fiz, tudo que eu abri mão, aí joga na cara. E aí você acredita naquilo. E aí você não pode ser feliz, você não pode ter um casamento feliz, você não pode ter dinheiro, você não pode ter nada. Por quê? Porque até hoje você está registrado que sua mãe abriu mão da vida dela, que seu pai abriu mão da vida dele, os seus responsáveis abriram mão da vida deles por causa de vocês. Então, se eu estou devendo uma dívida emocional, eu preciso pagar ela emocionalmente, porque ela é emocional. Dinheiro no mundo vai quitar essa dívida. E é por isso que eu nunca tenho dinheiro. E é por isso que eu nunca tenho pessoas do meu lado. Porque eu não posso trair as pessoas. Eu falei sobre o teto de escassez. O teto de escassez é você saber até hoje o valor que você faz, até hoje qual é o valor que a sua família faz.
Se a sua família faz até X, observa, será que eu também só faço até X? E como é que eu quebro isso? A gente vai fazer um exercício para isso. Mas, a partir do momento em que você traz consciência, traz clareza para a sua consciência, você pode fazer isso diferente. Você pode mudar. Tudo só muda quando você traz para a consciência, o consciente, e joga para o inconsciente com a nova informação. E isso você não precisa nem estar fazendo uma sessão, não. É simples. Aqui está o consciente. Nada. Eu vou comprar um bocado de trem para estar mostrando para vocês. Aqui está o consciente e aqui está o inconsciente. Veio uma informação? Peraí, vou dar um exemplo. Um dia eu fiquei me perguntando por que eu tinha medo de falar. Ai, por que eu tenho medo de me estressar? Por que eu tenho medo de estressar? Por que eu tenho medo de estressar? Olha, eu lembrei. Eu vou até contar aqui para a mulher. Uma vez eu chamei a mãe, a dona Yolanda, de velha fofoqueira. Eu tinha meus 11 anos de idade. E aí ela contou para a mamãe. E mamãe, ó, vai em casa. E aí, só que essa não foi a primeira vez. Aí eu lembrei que teve uma outra vez que eu também falei uma coisa para minha mãe, ó, me bateu. Aí eu fui lembrando de várias e várias cenas no qual eu me expressei, falei o que eu queria e, ó, chilar. E aí, na hora, eu falei, ah, tá. Todas as vezes em que eu falei alguma coisa, eu fui punida. E aí, o que é que eu fiz? Na mesma da hora, eu falei assim, Crislane, mas isso era criança, Crislane. E agora tu é adulta. Primeiro que tua mãe não te bate mais. Não, eu fui falando assim, gente, sem fazer exercício, sem nada. Eu fui conversando comigo mesmo. Primeiro que tua mãe não te bate mais. Primeiro que agora, minha filha, se alguém ia te bater, tu vai lá e desce cacete. Tu vai aceitar apanhar de graça. Então, eu fui adulta falando para aquela criança que era indefesa, para aquela criança que não tinha poder nenhum. Mulher, agora eu cresci, mulher. Agora eu não sou mais aquela menininha besta, não. Agora tu sabe se impor, tu sabe se defender. Vai lá, para com isso. O que é que eu fiz? Eu peguei uma informação de algo que marcou e mostrei que agora eu posso fazer diferente. E somente essa conversa, esse diálogo, quando você joga para o inconsciente, já vai uma nova informação. Então, todas as vezes que vier um insight, nossa, é por causa disso que eu tenho dinheiro, é por causa disso que afasto as pessoas, é por causa disso que nada dá certo. Mas peraí, eu cresci. E agora eu sei me defender. Agora eu não vou apanhar quieta, eu tenho certeza. Gente, eu tenho certeza no mundo que aqui ninguém vai apanhar quieta. Pelo amor de Jesus Cristo. Nem que seja para correr, a gente corre. Né? A gente vai lá, pede ajuda, a gente faz uma coisa. Mas quando a gente era criança, a gente era indefesa. A gente era indefesa. Só que agora a gente é adulto. E é isso que você tem que trazer para a consciência. Peraí, eu sou adulta, eu cresci. E eu posso fazer diferente. Sempre fala isso. Eu posso fazer diferente. Hoje eu posso fazer diferente. Aí olha de novo e fala assim, olha, naquele tempo, eu era uma criança, agora eu cresci, agora eu posso fazer diferente, pode contar comigo, eu não vou deixar ninguém te humilhar, eu não vou deixar ninguém fazer isso, eu não vou deixar, eu estou aqui. Isso vai trazendo, você mesmo vai fazendo uma reprogramação mental. E, aos poucos, seus medos vão sendo eliminados. Essa questão do mandamento, eu coloquei aqui, e é da Bíblia. Perdão. O que significa perdão? Para muitos, eu não sei o que significa perdão. Porque cada um tem um conceito diferente de perdão. Mas, para mim, o perdão significa aceitar. Aceitação. Se alguém me fez mal, eu vou compartilhar outra coisa. Porque eu vou compartilhar porque a Gabriele conhece. É história, Gabriela. Agora eu tô prestando atenção. Tem muita história com a tua família, viu? Misericórdia. A Rita. Tu conhece, você sabe quem é a Rita, né? Eu não sei se ela ainda é casada com o Naldo. Quando a gente era adolescente, nós morávamos tudo na mesma rua. Um dia, o Naldo, nós conversando e tudo, falaram pra Rita que eu tava dando em cima do namorado dela.
E ela ficou zangada comigo. E ela reuniu as amigas e me bateram. Eu acho que mais sete, sei lá. Eu sei que me bateram. Eu saí da escola. Eu só abaixei a cabeça e apanhei. Apareceu um enviado de Deus e me tirou lá no meio delas e me guiou até na minha casa. Só que eu nunca guardei mágoa, rancor de ninguém. Passou um tempo depois, a mãe dela foi embora, viajou com um rapaz, com um caminhoneiro, e ficou ela e eu acho que umas duas irmãs, acho que era a Luciana. E aí, logo depois, ela descobriu que estava grávida. E aí foi um dia, eu fiz um prato de comida e levei para ela. E aí a minha, eu não sei se foi a minha irmã, mas teve alguém que olhou para mim, eu não lembro quem falou, assim, olhou para mim e disse, nossa, tu é besta. Rapaz, mas tu é besta desse jeito. A menina te bate e agora você vai lá e faz isso. Por quê, gente? Naquele momento, ela agiu com a consciência daquele momento. Eu poderia mudar o que aconteceu? Não, eu não poderia. Eu poderia revidar com mal? Eu poderia. Mas qual era o benefício que eu ganharia revidando com mal? Mas a partir do momento que eu revido com bem, aquele bem ele volta para mim de alguma forma. Então, o perdão é aceitar que aquela pessoa, o que ela fez, magoou profundamente, mas é o que ela sabia fazer. Agora, eu tenho o poder de permitir alimentar aquele mal ou mandar ele embora. E dizer assim, olha, aconteceu, aconteceu. Eu tenho duas opções. Não ser mais amiga da pessoa e viver minha vida, mas em nenhum momento ficar alimentando o que aconteceu. Remoendo, 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 remoendo. Não. Ou eu continuo falando com a pessoa, só que não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma amizade. Como nunca mais foi. A gente continuou morando na mesma rua, mas cada um seguiu sua vida. Então, por que eu coloquei os mandamentos? Tem uma passagem de Deuteronômio, que eu, se não me engano, é o 38, que Deus fala assim. Ai, meu Deus. Gente do céu. Não é 38, não. Deixa eu ver. Peraí. Eu sei. Esse é o caminho. É 28. É 38. É 28. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado e guardado todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ele diz que a gente tem que seguir os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, né? Mas, se eu olho para o meu pai e fico dizendo que meu pai foi isso, foi aquilo, que minha mãe é isso, que minha mãe é aquilo, eu não estou honrando. Se eu não honro pai e mãe, eu não posso, como ele diz aqui, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias. Bendito é o fruto. O fruto é o quê? Tudo que a gente faz. Fruto é tudo que a gente faz. O dinheiro, ele é fruto daquilo que a gente faz. Mas, se eu não consigo honrar o meu pai e minha mãe, por quê? Porque eles me abandonou, eles me bateram, eles me maltrataram, eles me abusaram, eles fizeram de abacate comigo, e eu não consigo, em nenhum momento, perdoar, aceitar que o que eles fizeram, gente, eu não posso voltar no passado. Eu não posso mais ser criança e fazer diferente. Só que eu posso fazer hoje, como adulta, diferente, entender assim, se minha mãe é narcisista, se minha mãe é cruel comigo, eu posso dizer, poxa, ela é minha mãe, vai ser sempre minha mãe.
Mas, por amor à minha mãe, eu vou me ausentar da minha mãe, porque é melhor eu ficar longe do que ficar perto. Porque eu não quero desonrar a minha mãe, porque todas as vezes que a gente está perto, a gente briga, porque todas as vezes que a gente está perto, é confusão. E aí, para evitar isso, eu vou me ausentar. E vou deixar a minha mãe viver a vida dela, sendo quem ela é, a pessoa que ela é, com as escolhas que ela tem. Porque minha mãe, ela é adulta. E ela sabe o que faz. E você, o meu pai. O meu pai me abandonou. O meu pai foi embora. O meu pai é cachaceiro. O meu pai não sei o quê. Tá bom? Ele é o meu pai. Ele já fez o que ele deveria ter feito, que foi me gerar, me dar seu fruto, minha mãe o vento, me geraram, me deram a vida. Na infância, me deram comida, me deram roupa, me deram casa. Hoje eu sou adulta e eu escolho alimentar o que faltou, porque aí se o alimento que faltou eu não tenho no futuro, eu só estou no passado. Porque todas as vezes que você alimenta a falta que seu pai fez, a falta que sua mãe fez, você não consegue, hoje, na vida adulta, ser amada, respeitada e valorizada por pessoas que estão do seu lado. Seu marido, seus amigos, não sei. Por quê? Porque você está olhando para a falta. Se eu olho para a falta, eu não tenho futuro. Se eu. Deixa eu ver se vai dar para ver. Dá para ver? Sim. Eu vou. Eu acho que. Oi, cara. Ó, aqui é o futuro. Aqui está o dinheiro e o amor. Aí aqui está o que os seus pais não te deram. E aqui está você. Você está olhando para onde? Você não está olhando para o futuro. E aí você nunca tem nada. Porque você está olhando para o que sua mãe não te deu, para o que seu pai não te deu. E quanto mais você olha para cá, mais você se afasta daqui. Quando você olha, tá, meu pai fez o que fez, deu o que deu, podia dar, não deu, foi embora, acabou. Eu vou olhar agora para frente. E aí eu me abro para o dinheiro e eu me abro para o amor. E como é que isso funciona na prática? Quem tem mãe viva, parar de se meter na vida da mãe, parar de dar palpite na vida da mãe, parar de dar conselhos para a mãe, porque filho não dá conselho para a mãe. Se tem pai vivo, parar de se meter na vida do pai, parar de querer dar conselho pro pai e parar de dizer assim, se fosse eu faria diferente. Não, não, tu vai cuidar da tua vida. O teu pai, ele é teu pai, a tua mãe, ele é tua mãe, eles fazem o que eles quiserem. Deu errado, mas eles são adultos, eles vão resolver. Eles não são criança. Porque se você vai lá e resolve os pepinos do pai, os seus pais são crianças. E aí você entra numa posição que não te cabe. Então, só recapitulando rapidinho, porque entrou duas pessoas, né? Agora, então, estou no lugar errado. Peraí. Então, recapitulando, por que a gente afasta o dinheiro das pessoas? Pelo medo, porque se eu tiver dinheiro, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Seja o positivo ou o negativo, alguma coisa muda na minha vida. Se eu não quero abrir mão de uma dessas duas coisas, então vou ter que abrir mão de uma. Se você acredita que se ter dinheiro vai mudar o relacionamento com a sua família, então eu prefiro minha família do que o dinheiro. Então o dinheiro fica de escanteio e a família vem em primeiro lugar. Eu acredito que se eu não tenho autorização da minha família,
para ter dinheiro, eu nunca vou conseguir ultrapassar um teto, eu nunca vou conseguir ultrapassar nada, eu sempre vou dar aquele mesmo valor. O que, é que a gente acredita sobre o dinheiro? Qual é a importância do dinheiro na nossa vida? Mãe representa a segurança e pai representa a força para buscar. Pai é a constância, a mãe é a segurança. Se eu tenho segurança e constância para realizar, eu tenho segurança e constância para ter as pessoas comigo e para ter dinheiro. A energia, dinheiro ele é energia. O consciente coletivo significa o convívio familiar, as pessoas com quem eu convivo, o que é que elas acreditam de dinheiro, o que é que elas pensam sobre dinheiro, quais são os relacionamentos dessas pessoas, se essas pessoas têm um relacionamento saudáveis ou não. Dívida emocional. A dívida emocional é aborto, herança e injustiça. O que é aborto? Alguém da família abortou, seja espontaneamente ou provocado. Então, eu tenho uma vida que se foi e eu preciso pagar o preço. E geralmente se paga com dinheiro. É por isso que eu não tenho dinheiro. Porque o meu dinheiro está lá, pagando aquela vida que foi embora. Heranças. Quando alguém da família abriu mão, por algum motivo, preferiu abrir mão do que ter aquela herança, de lutar pelaquela herança. Aí vai se repetindo de geração para geração, sempre alguém abrindo mão da vida, da felicidade, do dinheiro, de tudo. A injustiça. Se eu acredito que a vida é injusta, o dinheiro nunca vem, porque o dinheiro ele vai pesar sempre na justiça e na injustiça. Somente quem está na vida tem condições de estar com o dinheiro. E o que isso significa? Foco no passado e na falta, que eu acabei de falar. Se eu estou focando no que o meu pai e minha mãe não me deram, se eu estou focando, se eu vou no mercado, que pai, eu não posso comprar isso, eu não posso comprar aquilo porque vai faltar, então você está sempre focando na falta, no passado. E se eu foco só na falta no passado, eu não tenho dinheiro. O teto da escassez é aquilo que eu falei sobre qual é o limite máximo que eu já fiz, qual é o limite máximo que a minha família faz, e observe se é somente esse valor que eu consigo fazer. E quando eu ultrapasso esse valor, qual é a perda que eu tenho no futuro? Se eu ultrapasso esse valor, o que é que eu perco no futuro? Os mandamentos, que é honrar pai e mãe, entendendo que o que o pai e a mãe fizeram foi o que eles sabiam. Hoje eu posso fazer diferente. Eu tenho poder para fazer diferente e eu escolho fazer diferente. O que significa que criança não tem relacionamento e criança não faz dinheiro? Se eu hoje me coloco em posição de criança, criança faz birra, criança chora, criança reclama, eu não tenho relacionamento, porque eu tenho um comportamento de criança. Eu fico sempre esperando do outro, porque o outro tem que me dar, porque o outro tem que fazer, porque é o outro, porque é o outro. Então, se eu fico sempre esperando pelo outro, eu sou aquela criança que está esperando de papai e mamãe. E é por isso que eu não tenho relacionamentos saudáveis. Porque relacionamento é energia de troca. Eu não posso dar mais, também não posso receber demais. E se eu me comporto como criança, eu não tenho relacionamento e nem tenho dinheiro. O que é adulto? Toda vez eu abro. O que é adulto? Adulto. Filha de uma mãe.
E aí, gente do céu, o celular tá aqui na tomada e o trem descarregou. Eu falei, oh, misericórdia. Vamos voltar aqui para a apresentação. Bem que o negócio não parou de gravar. Só porque eu tô aqui me achando tão boa professora hoje, e aí acontece essas coisas. Não, é porque eu falei assim, hoje, eu falei pro meu esposo, eu falei, ó, eu vou fazer a live de tarde, e eu vou falar bem devagar, eu vou parar de pensar no que a professora ensinou. Eu vou falar aquilo que eu aprendi. E aí eu falei para ele, depois eu falei, ó, achei que eu fui bem na live, sabe? Aí agora, meu Deus do céu, esse negócio não tá dando bug aqui, misericórdia. Não desliga, não. Eu não acredito que vou ter que comprar outra fonte. Esse negócio de, gente, tá faltando energia no meu bairro. Falta energia demais no meu bairro. Queimou a fonte esses dias, agora a outra aqui já quer coisar também. Então vamos lá. O que é o adulto? O adulto, ele assume as suas responsabilidades. E o adulto, ele não fica no banco da vítima. Vai ter aqueles momentos em que a gente vai, sim, se colocar nesse banco da vítima. Vai ter aquele momento que a gente vai querer alguém para nos ouvir. Vai ter aquele momento que a gente vai. Filha de uma mãe. Esse, não acredito. Esse negócio vai dar problema justo agora. Eu tenho que fazer um exercício, porque essa resistência tá complicada. Peraí. Peraí, porque eu não desisto fácil, não. Ora, se eu desistisse, eu não chamava Fernanda. Se eu pegar um choque, vocês ligam para você. O meu marido me socorreu. Pronto, não levei choque. Bora ver se a tomada agora funciona. Então, quando eu volto para cá, vocês conseguem ver a tela que eu estou compartilhando? Sim, estamos conseguindo. Eu consigo ver. Então tá. O adulto, ele assume suas responsabilidades. E o adulto, ele sai do banco da vítima. Como eu estava falando, vai ter aqueles momentos que a gente vai sim se colocar nesse lugar de vítima. Só que é muito, muito importante é que nesse momento em que você se colocar no banco da vítima, você também ser um momento passageiro. Aconteceu alguma coisa que magoou, que entristeceu, e que você quer alguém para desabafar, ou que você quer alguém para ouvir, você diz assim, ó, nesse momento eu estou me fazendo de vítima, nesse momento eu estou no banco da vítima, mas é só nesse momento. Daqui a pouco eu vou voltar a ser adulta e vou assumir minhas responsabilidades. A gente não é de fé. E a gente sim vai querer aqueles momentos que a gente vai querer que alguém nos ouça, nos conforte, alguém que nos traz confiança.
Só que isso tem que ser passageiro, isso não pode ser duradouro, não pode ser todos os dias, não pode ser eternamente. E o adulto, ele assume suas responsabilidades. Todo relacionamento, ele é 50% de um, 50% do outro. Se deu alguma coisa errada, antes de você sair julgando, criticando, brigando, falando escambau para outra pessoa, analise a sua parte. Peraí, na minha parte, o que eu fiz de errado? Na minha parte, o que eu posso fazer diferente? Porque eu só vou poder exigir do outro se a mudança tiver iniciado em mim. Se eu não tenho dinheiro, peraí, se eu não tenho dinheiro, por que eu não tenho dinheiro? Eu estou gastando demais? Eu estou com medo do dinheiro? O que acontece? Por que eu não estou tendo dinheiro? E o que eu posso fazer diferente pela falta de dinheiro? Então, ser adulto. Ser adulto é assumir as responsabilidades, parar de se culpar, parar de culpar os outros e não ficar no banquinho da vítima. Quando você entra nessa dinâmica, você começa a trazer o equilíbrio, e quanto mais equilíbrio você traz, mais as coisas fluem naturalmente na sua vida. O relacionamento é: por que você quer ter um relacionamento? Se você quer ter um marido porque você quer alguém para te fazer companhia, então você está focando no que está faltando na sua vida. E aí o seu marido nunca vai ser seu companheiro. Porque o que você quer é companhia. Só que aí você está buscando em alguém que talvez nem quer companhia. Isso também serve para o dinheiro. Por que você quer ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro para me comprar, para me pagar minha conta. Uai, se eu quero dinheiro para pagar minha conta, eu sempre vou ter conta para pagar. É o fato. Porque você só vai ter aquilo que está fazendo falta. Porque isso serve para qualquer coisa na sua vida. Eu quero viajar. Mas por que você quer viajar? Eu quero viajar porque eu estou me sentindo sozinha. Então, a viagem não vai resolver. Você só vai gastar dinheiro. E quando chegar lá, você vai se sentir sozinha do mesmo jeito. Então, para tudo que você for querer ter na sua vida, pergunte, por que eu quero isso? E aí, veja se você não está querendo porque está faltando. Se estiver faltando, não compensa ter. Porque você vai ter algo que logo vai fazer falta novamente. Qual padrão de relacionamento você conviveu ou convive? Se o meu relacionamento está complicado, quem são as pessoas que têm relacionamento que estão do meu lado? Porque assim, gente, esses dias eu estava comentando acho que a Thaís. Tem hora que eu tenho vontade de mudar daqui porque eu me sinto só. E eu vejo assim, por que eu me sinto só? Porque eu não tenho pessoas que estão no mesmo nível que eu. E faz falta. Porque aí você só se relaciona com pessoas que estão abaixo. E aí você parece que não pode subir. Para você subir, você tem que se relacionar com pessoas que estão acima de você. Ou no mesmo nível, ou acima de você. Porque se você se relaciona com pessoas que estão abaixo do que você deseja, elas sugam, meio que você parece que elas sugam sua energia. Não é que elas sugam, mas você fica ali, ó, na mesma base que elas. Então você não evolui. Isso também vale para o dinheiro. Se eu estou, gente, se os meus amigos são pobres, se a minha família é pobre, né? Então, eu também vou ser pobre, infelizmente, sendo realista. Porque a partir do momento em que eu tenho dinheiro, eu vou ter que conviver com pessoas também que têm dinheiro. Porque aí essas pessoas, elas não vão julgar se eu gastar. Essas pessoas não vão julgar. E se elas vierem dar um conselho, é porque elas sabem o que estão falando. A pior coisa que tem é você ouvir tipo, um conselho de pessoas que está muito abaixo de você. Se você briga com seu marido, com seu namorado, e você vai falar com uma pessoa que já trocou de vários relacionamentos, essa pessoa vai dizer que larga, você não besta, parte para outra, não sei o quê. Por quê? Porque ela não tem paciência, ela vive trocando de relacionamento. Aí você vai falar com uma pessoa que está casada há 50 anos, que já suportou tanta coisa, ela vai dizer o quê? Mulher, vai orar, tenha paciência. Por quê? Porque ela viveu 50 anos suportando.
acreditando que um dia um milagre aconteceria. Então, sempre quando você for pedir um conselho para alguém, analise a vida dessa pessoa. A minha avó, toda vez que eu ia dizer que meu marido estava me dando trabalho, ela disse, teu avô me dá trabalho até hoje. Aí eu ia analisar a vida da minha avó e eu falava, cacete, a vida não chega nem perto. O meu tá tranquilo, perto do que minha avó viveu. Aí eu aguentava mais um pouquinho. Aí um dia Deus deu misericórdia, assim, essa cruz hoje eu levo, aí levou o velho e deixou ela aí. Mas, aí eu fico olhando, deixou ela aí e ela não aproveitou nada. E agora tá velha. Assim, velha, eu não tô dizendo assim que ela tá velha, que eu tô dizendo, não, é porque ela tá velha mesmo. E aí hoje ela quer poder viajar um pouco, ela quer poder curtir um pouco, mas está cansada. Ela não tem mais aquela energia, aquele vigor. Então, assim, ela manteve o relacionamento, mas ela perdeu tanta coisa. Então, você tem que analisar se o seu relacionamento é em crise, em quem você vai pedir ajuda. A vida dessa pessoa, ela tem uma rotatividade ou ela tem uma constância? Mas essa constância dela é de um relacionamento sofrido ou de um relacionamento que flui? Eles são parceiros, são amigos, ou ela abriu mão da vida inteira para manter esse relacionamento? Então, com quem você se relaciona, com quem você convive, vai dizer muito sobre a vida que você leva. E aqui a gente tem que olhar e ser claro e objetivo que se eu quero riqueza, eu tenho que andar com quem quer riqueza. Porque se eu quero riqueza, quem quer ser pobre, vai ficar difícil eu subir essa ladeira arrastando esse horror de gente. O meu quarto aqui, ele é né, no segundo piso. E aí, toda hora eu tô aqui, eu olho para essa janela e eu vejo muitas lâmpadas assim. Uma coisa que eu falei para mim, falei assim, eu não quero mais morar numa casa que tem só um piso. A partir de hoje, eu quero morar em casas que tenha de 2 pisos para 3. Porque eu acho tão bonito olhar da minha janela as luzes. Só que durante muito tempo, eu achava que era errado eu querer uma casa de 2 andares. Isso só mudou depois que eu vim ter uma. Depois que eu comecei a olhar e ver assim, eu gosto de ter uma casa de 2 andares, dá trabalho limpar, dá. Só que é tão legal você sentir aquele vento de noite, é tão legal você acordar cedo e ver o sol clareando, assim, abrindo, você vê tudo se abrindo. É tão magnífico, que hoje eu não quero mais uma casa de um piso só. Porque quando você começa a vivenciar as coisas boas, você não quer mais ter coisas ruins. Só que eu sei que para me manter o que eu quero, eu preciso abrir mão de algumas coisas. E é por isso que a gente não tem uma vida boa, porque o abrir mão é o que dói. Porque para mim ter essa casa que eu tenho hoje, eu tive que abrir mão do medo do que a minha família iria dizer. E quando ela dizer alguma coisa, eu não me afetar. Porque o que a gente ouve é assim, Crislane é doida, pagar 2.500 de aluguel. É o que eu ouço. E eu fico, tá bom, mas na minha casa é tão boa, eu pago com o maior prazer. Mas eu tive que abrir mão do medo de ouvir a opinião da minha família. E quando eu abri mão, eles nem falam. Só falaram uma vez. Nunca mais. Por quê? Porque eu falei, foda-se o que vão dizer, deixa eu falar. Eu sei o que eu quero. Eu tive que abrir mão de uma secretária. Falei, eu vou ter que me desdobrar em dobro até o final do ano para me aumentar a minha clientela. E até lá eu vou ter que me dividir em várias tarefas. E quando eu estou cansada, eu olho assim, olha, é momentâneo, tu escolheu porque tu quer uma casa boa e é passageiro. Então eu quero dinheiro, eu quero ter relacionamento, mas eu tenho que abrir mão. E você tem que abrir mão deixando ir. Não é abrir mão, eu não quero abrir mão. Porque aí você não tem o que você quer. Você tem que ter clareza sobre o porquê você quer o dinheiro e o relacionamento. Né? Dinheiro e relacionamento é energia de troca. Quando você conhece profundamente todas as
Quando você se conhece profundamente, todas as portas se abrem para você. Isso significa aceitar seus maiores defeitos, sem julgamento e autopunição. Por quê? Gente, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Mas se eu olho para os meus defeitos e sou a primeira a criticar os meus defeitos, os outros também vão criticar. Só que quando eu começo a conhecer a mim mesma, sabendo de todos os meus defeitos, mas que eu sou perfeita porque eu tenho eles, eu venho para o meu centro. Eu começo a viver a minha essência. E aí eu entendo que dinheiro e relacionamento é base de troca. Eu não posso querer mais, eu não posso dar mais, tem que ter equilíbrio. Eu só posso exigir do meu marido, eu só posso exigir dos meus filhos, eu só posso exigir das pessoas aquilo que eu estou me dando. E eu só posso ter dinheiro quando dentro de mim eu equilibro meu pai e minha mãe. Por quê? Mamãe é segurança, papai é constância. Se eu não tenho segurança para a vida, eu também não vou ter constância. Se eu tenho constância, mas não tenho segurança, eu faço dinheiro, mas o dinheiro não fica. E se eu tenho segurança, mas não tenho constância, eu também faço dinheiro e o dinheiro não fica. Reequilíbrio. Eu preciso internalizar o meu pai e minha mãe, aprendendo a partir de hoje a aceitar eles como eles são. Eu vou compartilhar no grupo uma oração sistêmica que você vai fazer. Essa oração, ela está baseada nos 10 mandamentos. Foi uma oração que eu fiz. Ela funciona da seguinte forma. Você lê os 10 mandamentos. Aonde lá diz, honrará pai e mãe. Aí na hora que você vai falar honrará pai e mãe, você vai fazer uma frase do seu pai para sua mãe. Não matarás, você vai pensar aí, você já matou alguém? Já matou um gato? Já matou um cachorro? Eu já matei. Então eu tive que pedir perdão. Eu peço perdão a todos os gatinhos que eu matei. Eu peço perdão a todos os cachorrinhos que eu matei. Aconteceu, eu não sabia. 2 cachorros tive que matar porque eu não aguentava mais ver os sofrimentos deles, então eu matei. Só que eu causei a morte de um ser inocente. Se tá dentro ou não, eu pedi perdão, pedi desculpa, fiz uma oraçãozinha por eles, entendendo que era o melhor do momento. Trouxe para o meu sistema o meu filho que eu abortei espontaneamente. Trouxe ele para o sistema, falei. Se você teve um aborto que você sabe, traz. Se não tem, peça perdão. Se porventura aconteceu, talvez você saiba, talvez você não saiba. Não matará, não furtarás, aí o Senhor, se eu tô limpa, nunca furtei nada. Não adulterará, Senhor, eu nunca traí meu marido. Aí de vez em quando a gente vê um tão bonito e acaba olhando que é bonito, eu peço perdão também agora, porque vai que isso também pesa na balança. Então, assim, eu fiz uma oração, só que durante muito tempo eu fiz uma oração específica para os meus pais. E foi quando eu comecei a fazer essa oração específica para o meu pai. Ele é o pai que veio, ele me deu o que ele podia, ele foi o melhor pai. Eu vou mandar a frase certinha para vocês falar. Até dentro do meu coração eu mudar aquele sentimento. Então, eu não sei quantos dias você vai fazer. Qual é o que pesa mais, papai e mamãe? Se é o papai, se é a mamãe, faz os dois. Mas aquele que pesa mais vai ter que fazer mais tempo. Até você pensar no seu pai e ver que dentro de você mudou o sentimento. E aí, quando eu fiz isso, as coisas para mim começaram a fluir naturalmente. E o dinheiro, ele começou a se fazer presente na minha vida. E na vida do meu marido. Porque o meu marido também não vivia sem dinheiro. E eu ficava criticando ele por não ter dinheiro, e eu também não tinha. Então, tudo começa e termina em mim. Então, a gente não pode ficar. Eu havia pedido para vocês trazer o papel, né, a caneta,
Porque eu não sei se vocês trouxeram. A questão é, eu quero que você, em três palavras, a primeira que vier escreve. Não deixa a mente raciocinar. Em 3 palavras, fale do seu pai em 3 palavras. O que é que seu pai representa para você em 3 palavras? E agora, em 3 palavras, a sua mãe. Terminou? É, vocês, eu acho que fica baixo. Dá para ouvir? Dá pra ouvir, Cris. Tá. Agora eu quero que vocês fiquem com a coluna ereta. Feche os olhos. Respira fundo. Bem fundo. Vai sentindo. Vai sentindo o seu corpo. Eu quero que nesse momento, enquanto você começa a sentir o seu corpo, que você comece a caminhar. Você vai começar a caminhar. E você vai se deparar com uma árvore muito, muito grande. Essa árvore ela é muito verde. A flor dela é muito verde. Um verde que brilha, que resplandece. Olha como essa árvore balança, como as folhas se movimentam. Sinta esse vento em você, perceba essa energia, sinta o cheiro. Deixa essa energia entrar no seu corpo. E agora você vai se aproximar dessa árvore e você vai abraçar ela. E através desse abraço, começa a adentrar dentro de você toda essa energia. E você vai ver que quando essa energia começa a entrar, vai saindo de você uma cor amarela escura. E esse verde vai entrando e esse amarelo escuro vai saindo. Agora eu quero que você respire bem fundo. Solte essa árvore. E perceba que atrás de você tem uma pessoa. E você olha para essa pessoa. Você começa a prestar atenção nessa pessoa. E agora, na sua mão direita, você vai ver que tem um objeto. Eu não sei qual é esse objeto, mas você sabe.
E você vai até essa pessoa e você vai dar a essa pessoa esse objeto que está na sua mão. E enquanto você entrega esse objeto para essa pessoa, você vai repetir as seguintes palavras. Por muito tempo. Por muito tempo, acreditei que esse fardo era meu. Por muito tempo, acreditei que não poderia prosperar na vida, pois estaria traindo você. Está tudo bem. Você não tem culpa. Eu acreditei, mas agora eu posso fazer diferente. Agora eu escolho fazer diferente. Eu escolho viver a vida. Eu escolho ser livre. Eu escolho ser próspera. Eu escolho ser abundante. Eu escolho ser amada. Eu escolho ser valorizada. Eu escolho ser respeitada. Eu escolho viver porque eu posso. Hoje eu deixo o passado para trás, onde deve ficar. Hoje eu me liberto. Nesse momento, se você quiser abraçar essa pessoa, se você quiser apenas virar as costas para essa pessoa, você vai fazer o que você sentir no seu coração. Diga adeus para essa pessoa. Faça seu caminho de volta para a árvore. E enquanto você começa a caminhar, você percebe que nessa árvore vai se abrir um portal. E você entra dentro dessa árvore. E nesse momento, dentro dessa árvore, você começa a ser preenchida cada vez mais por uma luz verde. Sinta essa energia entrando dentro de você. Sinta essa energia purificando, te libertando, limpando, restaurando. E no seu momento, você pode abrir os olhos. E então, como é que foi? Foi bom? Foi bom. Quer compartilhar alguém aí o que viu? Quem apareceu? Né? Quem apareceu? Papai, mamãe, tio, sobrinho? Ninguém? Para mim. A minha mãe. Mamãe? E para você, Thaís? Papai. E para você, Luciene? Foi meu pai também. Quando eu fiz mais cedo, né? Foi meu avô que apareceu. Primeiro apareceu um ser todo encoberto. Escuro, 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 só vi os olhos para fora. E aí, depois que eu abracei, eu senti um desejo do coração de abraçar, enquanto eu abraçava, ele ia se limpando de uma lama escura e por debaixo daquela lama era o meu avô que estava. O que isso significa? Não sei. Que isso vai mudar a minha vida? Muitas coisas. Por quê? Porque aquilo de alguma forma. Mas Deus, aquilo de alguma forma estava me prendendo ainda para impedir de eu ter liberdade. Na minha mão tinha uma chave. E na mão de vocês tinha o quê? A minha tinha uma caneta. Caneta Da minha, um diamante. Hã? Um diamante. Olha, muita riqueza. Né? Então, o objetivo do exercício é justamente porque eu não peço para, veja seu pai, veja sua mãe. Porque
Para cada um, é uma pessoa. É alguém que você precisa trabalhar. Para mim, no momento era meu avô, no outro momento que eu fiz, era o meu pai biológico. Então, assim, para cada vez que você faz um exercício, que vem aquela pessoa, porque é aquela pessoa que no momento você precisa trabalhar. Deixar para trás o passado e ter um novo futuro. Das palavras. Meu Deus, sangue de Cristo. Gabriela, quais foram as definições de papai e mamãe? A primeira que tu falou foi o pai, né? Foi. Amor, vida e alicerce. E a mãe? Saudade, carinho, paciência. Eu nem pensei, só veio na primeira que veio, foi. E Jussiele? Pai foi respeito, amor e alegria. E a mãe, fé, determinação e amor. E você, Thaís? Me surpreendeu. Papai foi traição, abandono e tristeza. E mamãe, delicadeza, afeto e carinho. Para te ver como é que as coisas mudam, né? A primeira vez que a Gabriele fez, deu diferente. A primeira vez que a Jussiele fez comigo, deu diferente. A primeira vez que a Thaís fez também deu diferente. Por quê? Porque a interpretação que a gente vai trazendo vai mudando. Mas por quê? Aí você vai analisar assim, os meus relacionamentos e meu dinheiro. Eu estou me sentindo injustiçada? Né? Então, se eu estou me sentindo injustiçada, é por isso que ainda tem esse sentimento de traição. Em que situação? O que está acontecendo? Então, algo que eu vou fazer aqui, eu tenho algo para trabalhar. E aí é por isso que a vida faz as viradas de chave. Porque a gente só muda aquilo que a gente sabe. Então, toda vez quando você pensar no seu pai, pensar na sua mãe, veio um pensamento negativo, opa, peraí, se esse pensamento veio, por que ele veio? Qual é o fundamento? Por que ele veio? Se ele veio, ele tem uma razão. E é o momento de eu trabalhar essa razão para mandar para o inconsciente uma nova informação. Mando para o inconsciente a nova informação, aquela velha sai e entra essa nova, que essa nova vai mudar meu futuro. O nosso futuro, todo dia, ele é alterado. E o passado, ele não é modificado. E nem queira modificar o seu passado. Eu não quero modificar o meu. Porque se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu tive uma história. E se eu me arrepender da história que eu tive, eu me arrependo da mulher que eu me tornei. E se eu me arrependo da mulher que eu me tornei, como é que eu posso querer ser uma pessoa diferente? Para me ser diferente, eu preciso honrar a minha história. Então, honre a sua história. Tudo que você viveu foi um aprendizado, foi uma superação, é um novo recomeço. Todos os dias a gente tem a oportunidade de um novo recomeço. Essa aula ficou bem comprida, mas eu busquei esmiuçar o máximo que eu podia para fazer vocês entenderem que dinheiro e relacionamento, ele anda em conjunto. A partir do momento que a gente entende o problema, a gente tem a solução. E a solução e o problema somos nós, então nós temos que resolver. Você nunca vai parar de ter problema. Vou logo ser sincera aqui. Você nunca vai parar de ter problema. A questão é que quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você resolve os problemas. E isso é autoconhecimento. Todos os dias a gente tem a oportunidade de se autoconhecer. Então, vamos parar de compartilhar, vamos tirar um print. Aí vocês têm que me marcar lá. Eu vou mandar frasezinha para vocês me marcar. Porque se vocês me marcam, as pessoas ficam curiosas. Eu ganhei 5 seguidores novos por causa disso. Fico marcando vocês, as pessoas veem vocês e vêm lá e me seguem. Deixa eu... O que não tá dando em mim, gente, é essa tosse. Eu tô com vergonha de fazer atendimento. Eu faço atendimento mais tossindo do que tudo.
Isso aí, olha pra pose. Ai, gente, Tô achando uma posição aqui. tá bom. Então é isso. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer certinho, e aí a frase, passinho por passinho, para vocês falar durante o tempo que vocês quiserem, porque isso é individual. Então, é a frase do papai, a oração do papai, a oração da mamãe, a oração do perdão lá, pelos bichinhos que a gente matou, pelos homens bonitos que a gente achou na internet. Então, a gente... vamos recomeçar. O recomeçar, ele é isso. É você reconhecer que errou, pedir desculpa, aceitar que errou, mas também não vão ter como desculpa para ficar errando todos os dias. Mas é mudando. Mudando o hoje, mudando o amanhã, que a gente muda o futuro, né? Então é isso, gente. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês aqui. E até a próxima segunda. Deus. Sonho de Cristo. Agora, como é que faz? Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Da outra vez, eu não consegui. Agora eu vou parar a gravação. Eu não consegui.